Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e estamos com mais uma aula sobre os profetas menores. O profeta de hoje será o profeta Abdias. Esse profeta que é muito importante para a nossa teologia, a teologia que, de maneira especial, faz uma reflexão sobre a solidariedade, sobre a unidade daqueles que fazem a mesma caminhada. Ou seja, o profeta, no seu tempo, soube olhar para todo o caminhar do seu povo e ver que tudo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, sofreu para mostrar que Deus não abandona jamais o seu povo. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, de maneira especial a nossa amiga e aluna Márcia Aparecida Engelzepone, que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de relações pessoais, teológicas, filosóficas, também simplificando questões sobre depressão, sobre encontrar-se, sobre ter um foco na vida profissional, na vida afetiva, na vida espiritual. Bom, e também tantos outros nossos colegas, alunos, amigos, que de maneira anônima nos incentivam e nos ajudam aqui no canal. Bom, gente boa, imaginem, a cena não é tão difícil da gente imaginar. O povo de Israel quer reconstruir, o povo de Judá quer reconstruir a sua caminhada. E nas palavras do profeta Abdias, nós encontramos o contraponto para isso. Ou seja, o que nos une? O que nos une é a fé em Yahvé. O que nos une é a confiança de que nós, resto de Israel, nós, resto do povo de Deus, não seremos esquecidos. E devemos fazer o nosso caminho de volta, o nosso caminho para casa de uma maneira unificada. Essa é a grande realidade que existe por detrás do pequeno livrinho. É o único capítulo do profeta Abdias. São 21 versículos. É uma síntese. Aqui cabe muito bem. É dos pequenos frascos que se encontram os melhores perfumes. É muito bonita esta reflexão do profeta Abdias nessas profecias que tem duas temáticas. Primeiro, chamar o povo a essa mudança de vida, essa conversão, essa visão de que Deus não abandona. E depois, um aviso para aqueles que agem de maneira injusta, sejam eles patrícios, patriotas, companheiros, sejam eles estrangeiros. A justiça de Deus, ela vem. E ela vem com furor e ela vem no dia do Senhor. Bom, o texto de Abdias é o mais curto do Antigo Testamento. É composto, como disse, de 21 versículos. Geralmente existe uma curiosidade a respeito do nome Abdias na Bíblia. De uma maneira muito simples, por causa do significado do nome. A palavra Abdias é servo de Yahvé. Então não é um nome, digamos assim, incomum de ser dado aos israelitas. Então significa-se servo de Yahvé ou adorador de Yahvé. Em hebraico, Obadiahu ou Obadiahá ou Obadia são versões deste nome, né? Então, o nome Abdias é um nome que, como Lucas escreve ao Teófilo, ou seja, o amigo de Deus, a profecia de Abdias é a profecia de alguém que serve a Deus. Então poderia, o fato de não ter objetivamente dados sobre quem é que proclama essa profecia, porque essa profecia deveria se incorporar ao povo de Israel. É uma profecia que poderia estar na boca da criança, do jovem, do velho, do ancião, não importa.
esta profecia, até mesmo pelo tamanho dela e o cunho universalista dela, e o cunho unificador dela, é uma profecia que pode ter estado no período pós-exílico na boca de todo aquele que estava voltando para casa, estava se preparando para voltar para casa. Era um projeto de vida de reconstrução. Tantos personagens bíblicos têm este nome, né? Existem mais ou menos, né, 10 personagens que nós podemos encontrar com esse nome Abdias, ou seja, servo de Deus, homens que são chamados servos de Deus dentro da Sagrada Escritura. Tem uma lista, né, de 10 personagens que eu separei aqui. Um descendente de Davi citado em 1 Crônicas 3:21, um dos chefes da tribo de Zacar citado em 1 Crônicas 7:3, um capitão gadita que se juntou a Davi como aliado na sua campanha, citado em 1 Crônicas 8:38 e em 1 Crônicas 9:44. Um benjaminita, descendente de Jonatas, filho de Saul, citado em 1 Crônicas 8:38 e 9:34. Então é a mesma pessoa aqui, né? Então, só que de maneira diferente. Um levita possivelmente idêntico a Abdias, pertencente a uma família de porteiros no templo, citado em 1 Crônicas 9:16, também em Neemias 11:17 e Neemias 12:25. Um zebulonita da tribo de Zabulon, citado em 1 Crônicas 27:19. Um levita encarregado de supervisionar os reparos do templo no governo do rei Josias. Esse é citado em 2 Crônicas 34:12. Um dos príncipes comissionários do rei Josafá, que foi comissionado para ensinar a lei nas cidades de Judá, citado em 2 Crônicas 17:17. Um líder israelita, descendente de Joabe, que retornou da Babilônia para Jerusalém em companhia de Esdras, citado em Esdras 8:9. Aqui se levanta um parênteses. Por ser o livro de Abdias deste período, esse e o próximo que eu vou citar podem ser pessoas que tenham um vínculo com esse personagem Abdias, esse profeta do povo. Um sacerdote que selou aliança nos dias de Neemias. Então, Neemias e Esdras, um período pós-exílico. Então, esse nome se repete. Mas, como disse, como o nome é servo de Yahvé ou adorador de Yahvé, é um nome muito comum. Então, o fato é que o próprio nome já é um convite à profecia, ou seja, esse profeta é um adorador de Deus. Então, essa profecia, pelo tamanho, pelo cunho, pela capacidade de síntese dela, ela pode estar na boca de todo e qualquer israelita que queira aquilo que o adorador de Deus quer. É bonito olhar por esse prisma. Da mesma maneira, como disse antes, Lucas vai escrever o texto ao Teófilo, ou seja, ao amigo de Deus. A boa nova escrita ao amigo de Deus. Da mesma maneira, essa profecia é escrita não só para ser falada, direcionada aos israelitas, mas estar na boca de todo o adorador de Deus. É bonito isso, né? Não há informações biográficas no opúsculo, com referência históricas, né, que possam dizer quem é. Então, as duas daquelas que nós citamos, as duas possibilidades maiores são desses dois personagens que estão no livro de Esdras e de Neemias. Bom, mas que, sim, não existe prova nenhuma que são eles. Como disse, o próprio autor, ele doa a sua obra, ele doa a sua profecia a todo e qualquer israelita que queira começar uma transformação, que parte primeiro do reconhecimento dos seus erros, da capacidade de ver os erros dos outros e não repeti-los, e aquele que confia em Deus, que Deus vai encaminhar e vai encaminhá-lo para a conquista da Jerusalém, a conquista de Sião, a conquista da unidade, em torno do quê? Da bênção e da escolha.
Então a primeira parte inclui os versículos 1 de 1 a 14 e 15, né, que contém uma denúncia da crueldade e do orgulho de Edom, né, e um anúncio de numerosas sentenças justificadas pela lei da retaliação. Ou seja, existe por detrás um resquício dessa lei, a lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. E a segunda parte está nos versículos 15a até o 18, a restauração de Judá e de Sião, que é anunciada em um contexto escatológico, ou seja, do dia de Yahvé. Ou seja, não serão os homens que vão fazer esta restauração, é o próprio Yahvé. Da mesma maneira que Yahvé vem fazer uma limpa na injustiça, nos pecados de todo e qualquer, tanto israelita quanto estrangeiro, ele vem para trazer a bênção, para trazer o dia da graça, o dia de Yahvé. Os versículos 19 e 21 foram escritos não dentro da dinâmica poética até aqui. Eles são escritos em prova, eles se parecem com um acréscimo que se desenvolve para justificar o que tem no versículo 17. O versículo 17 é, de fato, um convite a se encontrar com Yahvé, a confiar no dia. E essas fórmulas que vão se encontrando dentro do livro de Abdias, eles vão se encontrar em muitos lugares. Não faltam mudanças inesperadas de destinatários, né? Ora se fala para Edom, ora se fala para Israel. Para se dizer, os pecados que estão no estrangeiro estão também nos meus compatriotas. Aquilo que a gente critica lá fora está dentro de casa. Então, é uma dinâmica muito bonita. Em poucos versículos ele consegue passar essa mensagem. Não justifique os teus erros aqui porque eles são cometidos lá fora. Tanto os lá de fora quanto os daqui serão punidos no dia do Senhor. Então, já foram levantados muitas questões sobre a unidade do texto, né? Então, parece que Abdias ele se ancora numa única coisa, ou seja, é um texto do qual depreende um grande centro unificador, que é o servo de Yahvé. O próprio nome dele é o dia do Senhor apresentado a todo o povo do Senhor pelo servo do Senhor. Ou seja, o reino de Yahvé, a justiça de Yahvé é apresentada ao povo de Yahvé pelo servo de Yahvé. Então essa é a unidade que está por detrás do texto de Abdias. Quando analisamos os versículos, nós podemos notar que existem relações entre os pecados do povo edomita, né, povo estrangeiro, e os pecados de Israel. E assim, ele faz isso como uma liturgia, é uma liturgia penitencial. Os oráculos são permeados de uma sensibilidade poética, né? E ele relaciona esses oráculos da maneira com que eles estão colocados, eles lembram muito aquilo que a gente já estudou, os oráculos de Isaías, de maneira especial do primeiro Isaías, né? Então, lá em Isaías 19, 1:15, nós temos algo que permeia a maneira com que fala Abdias no seu texto. Oráculo lá em Isaías 19, 1:15. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. E o Egito sente desfalecer a sua coragem. Em outro versículo mais adiante, os pescadores ficarão desolados, os que lançam anzol no rio se lamentarão, os que lançam suas redes nas águas ficarão consternados, os que trabalham o linho ficarão decepcionados, os cardadores e os tecelães serão confundidos. Ou seja, ele usa de muita...
existe uma poesia muito bonita para mostrar o que vai acontecer. Ele usa de muitas imagens que são corriqueiras, mas são muito bonitas. Ou seja, o pescador que está lançando o seu anzol, aquele que está macerando o linho, aqueles que está limpando a lã, aquele que está trabalhando. Então, também é algo muito próprio de Jeremias. Jeremias 46, 10, 14. Chegou o dia do Senhor Yahvé dos exércitos, o dia da vingança que arruinará seus inimigos, devorará a espada até fartar-se, embebendo-se de sangue. É uma imolação ao Senhor, aos exércitos, ao norte, às margens do Eufrate. Sob Galade busca o bálsamo, a virgem filha do Egito, e é em vão que aplicas remédios, pois para teu mal não tem cura. Então, são imagens próprias da cultura profética do tempo no qual se insere Abdias. Só para a gente finalizar, Ezequiel 25, 1:10. A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, volta a tua face para os amonitas, profetiza contra eles, diz-lhes: escutem a palavra do Senhor Yahvé. Eis que diz o Senhor Yahvé, porque dissestes: que bom quando da profanação do meu santuário, quando da devastação da terra de Israel e da deportação da casa de Judá. Por isso vou entregar-te aos filhos do Oriente. Ele está fazendo aqui de uma maneira poética, não outra coisa senão uma imprecação contra os povos estrangeiros que estavam espizinhando Israel. Então, esta maneira de fazer a profecia, trazendo podemos dizer assim, trazendo um envolto, trazendo um cunho poético, é próprio deste momento. Abdias é o profeta que anuncia o dia do Senhor. O dia do Senhor que vem para todos. O dia do Senhor que traz para aqueles que lhe são fiel bênçãos e para aqueles que lhe são infiéis, desgraça. Não gosto muito dessa palavra, mas se a gente entender bem o texto, é isso mesmo. Cairão em situação terrível. Então, o progresso dentro dessa dinâmica, dentro do livro de Abdias, é muito interessante, porque ele passa de uma hora, de um julgamento a Edom, a um castigo a todos os povos. Da restauração de Israel passa ao estabelecimento do reino universal de Deus. Então as coisas se concatenam. O julgamento de Edom, também o julgamento dos povos estrangeiros. A restauração de Israel é o restabelecimento do reino universal de Deus. Ele passa de uma visão de uma coisa muito particular e vai nos levando à perspectiva universal. De um acontecimento histórico, passa-se a intervenção definitiva, escatológica da manifestação do reino de Deus. Então, é uma capacidade tremenda de síntese que o autor do livro de Abdias tem. Como disse, esta é uma profecia para estar na boca de todo aquele que serve a Deus. O servo de Deus fala em nome de Deus ao povo de Deus para que todos caminhem para o reino de Deus. É a chave de leitura do livro do profeta Abdias. O período mais provável, agora vamos trabalhar um pouquinho da datação, da composição do opúsculo é o exílio babilônico, ou um período final desse período, lá pelo século VI a.C. É muito provável que o versículo 10, né? Então, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, estarás coberto de vergonha e serás aniquilado para sempre. Aí ele está falando a Judá. E no versículo 14, não te ponhas na encruzilhada para matar os fugitivos e não entregue os sobreviventes no dia da tribulação. O que ele está dizendo aqui? Lembrando o que aconteceu com Israel. Caiu o reino do norte, depois também caiu o reino do sul. Todos foram deportados. Só que em tempos diferentes, em momentos diferentes, para reinos diferentes, o povo de Israel sofreu se espalhou. Então, o convite que está por detrás do versículo 10 e 14 é que
não se crie uma distinção entre os filhos da bênção, entre as 12 tribos. Não importa quem era do Reino do Norte, não importa quem era do Reino do Sul. Israel, Judá, são um único povo de Deus. Então, ele se refere às violências, aos abusos que os estrangeiros cometeram e que os seus compatriotas podem cometer também com seus compatriotas. Que ele vai querer uma mudança nisso. Quando, por ocasião da destruição de Jerusalém, tudo foi roubado. E agora, o chamado deles, não façam a mesma coisa. Todos esses textos, todos esses convites são convites que são herança de outros profetas que antecederam. Ezequiel também consta no livro das Lamentações. Nós temos essa dinâmica. O Salmo 136, então, ele é lindo. Eu tenho paixão por ele porque é uma síntese do sentimento daqueles que estavam exilados. Todos nós lembramos desse salmo, o Salmo 136 ou 137. Às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-se de Sião. Sião é Jerusalém. Nos salgueiros, vocês sabem o que é essa árvore salgueiro? O salgueiro é aquela árvore que se planta nas ruas, se plantam nos cemitérios, que tem os galhos que vão até o chão, bem fininhos, popularmente chamado de chorão. Então, o salgueiro em si, ele tem um apelido, é o chorão. Então, nada mais próprio para mostrar isso, que nas lágrimas pendurávamos as nossas lágrimas, ou seja, no local de tristeza nós deixamos o nosso canto, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai para nós algum cântico de Sião. Como nós poderíamos cantar um cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se apegue ao palato, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, o dia da queda de Jerusalém, quando eles gritaram, arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizestes. Feliz aquele que se apoderar dos teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. É forte essa última parte, mas ou seja, justiça seja feita, mas nós não cometamos a maior injustiça, que é se esquecer das nossas origens. Os estrangeiros vão receber a paga deles, mas que nós não sejamos dignos da mesma paga, por sermos tão injustos quanto eles, porque nós temos Sião, nós temos Jerusalém, e ai de ti se nos esquecemos dela. Então essa é a dinâmica que está dentro dessa profecia do profeta Abdias. Os versículos interessantes do profeta Abdias, eles nos levam a entender que existe um chamado a sermos solidários com o sofrimento dos outros. Se passamos por dificuldades juntos, por que nós vamos nos sentir diferentes? É uma coisa muito simples para se ter. Eu digo, é uma mensagem atemporal. Ela serve para hoje. Quantas vezes nós fazemos distinções por situações de vida política, econômica, social, mas nós somos todos brasileiros, nós somos todos cristãos, nós somos todos filhos de Deus. E muitas vezes são pequenos detalhes que parecem que nos separam. Não é isso. Nós passamos pelas mesmas dificuldades. Essa é a mensagem desse servo de Deus ao povo de Deus, convidando todos ao reino de Deus. Ou seja, vamos derrubar as paredes, os muros, e vamos nos unir.
A nossa bênção não é uma parte, é o todo a ser dividido. É o todo a ser compartilhado. Nós não estamos aqui cada um para ter o seu pedaço. Nós estamos aqui para partilhar de tudo. É uma mensagem extraordinária. A estrutura em alguns momentos do texto tem algumas coisas que nos incomodam, né? Incomodam tipo o quê? Bom, o capítulo 1, no versículo 1 ao 6, tem uma visão de Abdias que é muito parecida na temática com uma visão que Jeremias, capítulo 49, 14 e 22 tem. Se lermos uma e lermos outra, eu não vou ler as duas aqui, porque senão, na verdade, não carece disso. Mas dizendo, elas parecem que são... a temática das duas profecias é idêntica. O tempo é diferente, mas a situação é a mesma. Aí vem a pergunta, quem copiou de quem? Abdias Abdias copia de Jeremias ou Jeremias de Abdias? Não, a dinâmica não é essa. Se entende que, possivelmente, ambos os autores têm um texto que é desconhecido, mas que seja um texto comum, uma fonte comum, tanto para Jeremias quanto para Abdias. Então, eles bebem da mesma fonte. Citei tantos outros profetas, Lamentações, Ezequiel, Isaías. Possivelmente existem muitos textos desses profetas que se perderam. E esse pode ser a marca de um desses profetas, trabalhada dentro desses dois profetas. Por isso são muito parecidos. A estrutura do livro de Abdias é muito simples. É um título, um prólogo, e depois julgamento de Edom, anúncio de punição, descrição da punição, aviso profético, o dia do Senhor e a reconquista de Sião, a reconquista de Israel. A mensagem do profeta Abdias, como disse, ela é muito simples. É o dia de Jerusalém, é o dia de Yahvé, que será bom para aqueles que forem fiéis e duro e rígido para aqueles que não forem fiéis e foram infiéis. E aí, independente se é edonita ou se é israelita. O dia do Senhor é um dia de justiça. E a justiça, para ser plena, ela tem que ser imparcial. É algo que a se entender muito, inclusive hoje, nas nossas questões religiosas, né? Muitos cristãos, inclusive, tratam a religião como o meu Deus me defende, o meu Deus me protege. Que meu Deus? Não é posse. Nós somos criados à imagem e semelhança deles, mas nós não o possuímos. Nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança, pelas quais ele tem um amor, mas ele tem um projeto. E a minha maneira de dizer que ele é o meu Deus é seguindo ele. Né? Se eu digo, quem ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Evangelho, de uma maneira muito simples, é isso. Então, o profeta Abdias é quem lança as bases para isso. A justiça é para todos. A bênção é para todos. O que você quer? Justiça ou bênção? Misericórdia ou punição? Depende de você. Essa é a dinâmica por detrás desse pequeno livrinho. Bom, Sião é o lugar santo. Isso é muito importante para a teologia atual. Sião é o lugar santo. É o local onde se reúnem todos os sonhos, todas as bênçãos. Fica claro que o desejo do profeta é que todos cheguem a Sião, né? Em síntese, esse pequeno opúsculo é um grito apaixonado, é um pedido de justiça, cujo espírito nacionalista contrasta com o universalismo na segunda parte de Isaías, por exemplo. Mas, nas passagens também é exaltada a justiça de Deus, que age como um defensor da lei, a fim de que tudo, depois de tudo, a prova cabal da fidelidade de cada um é viver o projeto de Deus.
que faz morada em Sião, que é bênção e promessa de Yahvé para todos os que temem e confiam. A herança teológica de Abdias é a leitura fundamental para o Novo Testamento, pois abre-se ao universalismo do reino de Deus, onde não tem mais judeu, nem grego, nem pobre, nem rico, nem servo, nem patrão, onde não há mais espaço para egoísmo e divisão, pois todos somos chamados a ser um único povo de Deus. Que todos os reinos, nações se reúnem no único intuito de superar as diferenças, sofrimentos que nos afastam daquele que é o nosso bem maior, o reino de Deus, o reino de paz e a Jerusalém celeste. Essa é a mensagem do profeta Abdias, nessas 21 versículos. Eu espero que você possa lê-lo, meditá-lo no coração e lembrar do que ele significa. O servo de Deus, que fala do reino de Deus, aqueles que foram abençoados por Deus. Ou seja, você também é um Abdias. Gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por você estar nos assistindo agora. Não deixe de se inscrever no canal, dá um sininho aí, dá um joinha e até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelos nossos patrocinadores. Até a próxima. Deus os guarde.